Olá, turminha, um abraço. Vamos iniciar aqui e agora a nossa aula de matemática, ok? Então vamos nessa. O tema da nossa aula de hoje é exatamente este aqui: problemas envolvendo frações, certo? Então vamos lá. Na verdade, pessoal, as frações se resolvem da seguinte forma: se usa dois tipos de operações fundamentais da matemática, que é exatamente a, a multiplicação, certo? E também a divisão, principalmente a divisão, certo? Então vamos observar aqui alguns exemplos, em seguida a gente vai ver as questões. Então, Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Então, o que o problema quer saber é exatamente quanto dá 4/5 de 20, ok? Então, aqui nós temos um esquema, né? Mas, lembrando que não necessariamente, ou vocês não vão fazer esse esquema, certo? Vão fazer diretamente através das operações, ou seja, somente os números, né? Então vamos lá. Então, 5/5 de 20, nós sabemos que é 20 porque é a parte completa, certo? Só que aqui quer saber 4/5, ou seja, quase todo o suco, né? Mas aí no final da festa sobrou uma parte. Então vamos saber aqui o quanto corresponde a essa parte. Então aqui 5/5 correspondem a 20, que é o total, né? Total geral. E nós temos 1/5 dessa parte que foi exatamente a que sobrou. Não eram 4/5, então sobrou 1/5, certo? 5/5 menos 4/5 é igual a 1/5, que foi exatamente a parte que sobrou. De acordo com o esquema, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 partes. Né? Como sobrou uma parte desse suco, nós fazemos a divisão de 20 por 5, que vai dar igual a 4, certo? Então, cada partezinha dessas equivale a 4 garrafas de suco, né? Equivale a 4 garrafas de suco, certo? Foi exatamente a parte que sobrou. 20 dividido por 5 é igual a 4, né? Então, aqui nós temos 4, mais 4, mais 4 e mais 4. Então, 4 mais 4 são 8. Mais 4, 12, mais 4, 16. Sobrou o que? Falta a gente saber, né? Então, 4/5 corresponde a 4 vezes 4, que é igual a 16. Nós já sabemos quantas garrafas de suco foram consumidas na festa, que foi exatamente 16 garrafas. É o total do que foi consumido, né? Isso é o que o problema queria saber, o total consumido e não o total que sobrou, ok? Lembrando que isso aqui também pode ser feito de uma outra forma, certo? Em seguida eu vou explicar para vocês como a gente pode fazer de outra forma. A gente pode modificar aqui os valores, né? E com isso resolver de uma forma diferente. Mas vamos para o segundo exemplo. Mariana está fazendo sanduíches para a festa. Ela já montou 16 sanduíches, que correspondem a 1/4 do número, né, do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai montar para a festa? Então aqui nós temos outro esquema, né? 1/4. Então, aqui nós temos 16, que corresponde a 1/4,
Então, isso quer dizer que cada esquemazinho, aliás, cada retângulo desse equivale a 16, né? Então, um quarto. Aí aqui nós temos 16, 16, 16, 16, todos com o mesmo total, claro, né? Então, se corresponde a um quarto, que são exatamente 16, então, 4 vezes 16 vai dar igual a 64, ou seja, o total de sanduíches que ela vai fazer para a festa, que ela vai montar para a festa, é exatamente 64. Agora, como que eu cheguei a este valor? Exatamente através das informações aqui do problema. 16, né, que corresponde a um quarto. Então, logicamente que se são um quarto, aqui está o 16, que é o 1 quarto, né? Aí falta mais aí 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, que é exatamente a parte total do sanduíche, que é exatamente o que o problema quer saber, né? Então, se 1 quarto é igual a 16, 4 quartos, nós estamos observando aqui, é igual a 64. Ou seja, 16 vezes 4. Vejam que o 16 está colocado aqui 4 vezes, né? Então, se ele está colocado 4 vezes, então era só fazer a multiplicação. 4 vezes 16, que é igual a 64, certo? E quando é o contrário, né, para saber exatamente uma parte de um todo, então a gente faz o inverso da multiplicação, que é exatamente a divisão, certo? Por isso que eu falei para vocês no início que é um assunto da matemática que envolve as duas operações fundamentais, que é a multiplicação, como nós podemos observar aqui, ou a divisão, certo? Se a gente fosse dividir o todo em 4 partes, daria exatamente isso aqui, que é 16. E se o problema quisesse saber qual é um quarto, né, desse total aqui, ok? Continuando, vamos ver o exemplo 3. Dos amigos que Mariana convidou para a festa, 20 estudam na mesma classe que ela, o que corresponde a 5/6 do número de convidados. Quantas pessoas Mariana convidou para a festa? Então, 5/6 correspondem a 20, né? 1/6 corresponde a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, 5/6 corresponde a 20, e 1/6, que é a parte que sobra, certo? Corresponde a 20 dividido por 5, que é igual a 4. Então, 6/6, que é a parte completa, né, que são todos os convidados, correspondem a 6 vezes 4, que é exatamente igual a 24. Então, Mariana convidou 24 pessoas, certo? Não foi feita essa operação para descobrir aqui exatamente o número a ser multiplicado pelo 6, né? Agora chegamos à nossa atividade, em que vocês deixarão aí 7 linhas em cada, certo? Para a resolução dos problemas. Então, eu vou passar somente até a questão 5. Então, vocês irão ver somente esse ladinho aqui das tarefas. Eu vou até deixar maior aqui, para que a gente faça a divisão das tarefas. Ok? Vamos lá. Lembrando mais uma vez, somente até a questão 5. Né? Responda as questões no caderno. Em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 dessas pessoas nasceu na região nordeste do Brasil. 1/8, né? Então, nós temos aqui as duas informações para a resolução do nosso problema. Lembrando, pessoal, que eu vou indicar aqui uma outra forma de resolver esses problemas, que é
porque aqui vocês não vão utilizar o esquema, certo? Então, vão direto para os números, tá? Então, vamos lá. Quantas pessoas desse grupo nasceram na região Nordeste? Então, eu vou citar aqui como exemplo somente a primeira questão e depois vocês usam o mesmo critério para resolver as demais, certo? Então, aqui nós temos 1/8, certo? Então, como é que vocês vão fazer essa resolução? Vocês pegam 1/8, aí coloca, aí faz aqui a multiplicação, certo? 1/8 vezes 224, certo? Coloca aqui 224, né? Coloca aqui, aí faz a multiplicação, 1 vezes 224, certo? Aí o resultado dessa multiplicação vocês vão trazer aqui para baixo, certo? Aqui, ó. 1 vezes 224, certo? Depois vocês irão colocar aqui embaixo o 8, porque esse valor aqui, ou o valor da multiplicação, né, será dividido por 8, certo? Toda fração em que tiver o numerador e o denominador, claro, toda fração vai ter. Então, isso quer dizer que o numerador vai ser dividido pelo denominador, certo? Então, pega 224 e divide por 8, certo? Depois que você fizer isso, você encontrará o resultado e encontrará o total de pessoas que nasceram nessa região, exatamente na região Nordeste, ok? Então, mais uma vez, multiplica-se o numerador pelo valor que nós temos aqui. Depois pega esse valor, certo? Da multiplicação, divide-se pelo denominador. E como resultado final, você vai encontrar o que o problema está perguntando, certo? Quantas pessoas desse grupo nasceram na região Nordeste? Ok, pessoal? Então vamos para a questão 2. Mariana adora água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, o que correspondia a 1/4 da quantidade encomendada. Quantos cocos foram encomendados? Aqui é diferente, certo? É exatamente o inverso da questão 1. Agora, por que o inverso? Aqui se multiplicou o numerador pelo valor, certo? Aqui será o contrário, ou seja, se multiplicará exatamente o denominador pelo valor que vocês têm aqui, certo? Portanto, é só fazer o contrário que vocês irão encontrar aqui exatamente o valor correspondente ao que o problema quer saber, tá certo? Lá na questão anterior, o que o problema queria saber era exatamente 1/8 de 224. Aqui, o que ele quer saber é o total geral, ou seja, o que nós temos aqui é exatamente a informação de 1/4 do total geral, certo? E o que nós tínhamos no problema anterior era exatamente o todo. E depois foi retirado 1/8 desse todo. Aqui não. Aqui corresponde a 1/4 e quer saber o total geral, certo? O total de cocos que foi encomendado. Se é o contrário, então vai inverter a operação, ok? Mais detalhes vocês terão na correção da atividade ou através do WhatsApp, onde vocês entrarão e me perguntarão algo sobre o assunto. E eu posso reforçar nas informações e nas explicações, ok? Então vamos lá. Questão 3. O orçamento da prefeitura de uma cidade prevê a verba mensal de R$ 4.500.000. R$ 4.500.000.
para a educação. Desse montante, 4/5 são direcionados para o ensino fundamental, ou seja, uma parte desse valor aqui, certo? E uma parte bem grande, porque é quase a totalidade, 4/5, é quase todo. Agora, como vocês farão para descobrir o valor do montante que será para o ensino fundamental, a verba que será destinada ao ensino fundamental? Então, multiplica 4 vezes esse valor e depois divide por 5, certo? Já que vocês querem, e o problema quer saber, uma parte desse valor, certo? Esse aqui é o valor total, e uma parte desse valor vocês irão descobrir através da multiplicação por 4 e depois da divisão desse valor que você obtiver aqui, exatamente dividido por 5, certo? Aí vem a questão 4. Uma fábrica produz N brinquedos. Isso aqui é um valor, certo? Não sabe qual é. É uma incógnita, né? N brinquedos para certa loja. Na entrega, 75 brinquedos apresentaram algum defeito, correspondendo a 1/6 dos brinquedos produzidos. Qual é o valor de N? Não. 75 corresponde a 1/6 do total de brinquedos. Ou seja, aqui está somente 1/6 desses brinquedos. Agora, como obter o valor total? Fazendo exatamente a multiplicação inversa, né? Já que você quer saber o valor total e não somente uma parte do todo. Aqui só tem uma partezinha, ó. O problema quer saber o total geral, certo? Através da incógnita N, ok? Então, vocês têm que fazer uma inversão aqui. Vocês não irão multiplicar 1 vezes 75, como foi feito na questão anterior. Vocês irão multiplicar o 6, certo? E depois dividir por 1. É como se você pegasse o 1/6 aqui e virasse de ponta cabeça. Para o 6 ficar em cima, fazer a multiplicação por 75 e depois dividir por 1, certo? Então, lembra do que eu falei. Tem a multiplicação e tem o inverso, que é exatamente a divisão, certo? Então, vocês saibam inverter exatamente para obter o valor total. Lembrando mais uma vez, 75 é somente 1/6, ou seja, 1 em cada 6 brinquedos, certo? Apresentou defeito. Questão 5 e última, né? Em uma escola de inglês, há uma classe em que 9 alunos têm menos de 20 anos. 9 alunos, certo? O que corresponde a 3/8 do número de alunos da sala. Quantos alunos há nessa sala? Mais uma, né? Que vocês terão que fazer a inversão, certo? Que vocês irão obter um número maior do que esse aqui. Então, já é uma dica, né? Então, vocês farão as continhas, certo? Eu pedi para deixar um espaço de 7 linhas exatamente para não ter problema de espaço na hora de resolver. Mesmo porque, ó, cada fraçãozinha dessa já leva 2 linhas, né? Um número em cima e outro embaixo, então já são 2 linhas. Ok, pessoal? Então, qualquer dúvida, estarei à disposição de todos pelo WhatsApp. Bom, um abraço, até a próxima, bom trabalho, bons estudos para todos.